Bom, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre o conteúdo de folhas. Aqui nessa imagem eu estou representando as partes da folha, que é formada pelo pecíolo, que é essa partezinha aqui, como se fosse um tipo de talo, que sustenta toda a folha. Pela lâmina foliar, que é todo esse restante da estrutura. Tem a nervura central, que é essa daqui, que fica bem no centro da folha. E as nervuras secundárias, que são pequenas nervuras que saem da nervura central. Como esse conteúdo tem vários termos que a gente acaba não conseguindo fixar bem, o livro que eu usei como fonte, ele traz alguns termos extras para a gente ficar mais por dentro do conteúdo. Como, por exemplo, lígula e pulvino. Lígula é tipo uma estrutura que divide o pecíolo da folha, que no caso, essa primeira imagem aqui que está mostrando, tipo uma folhinha que está saindo do pecíolo. O pulvino é basicamente uma divisão do pecíolo. Podem notar aqui que ele está se dividindo em dois ramos diferentes. Aqui é mais uma representação da lígula, que é a folha saindo do pecíolo. Bom, as folhas, elas apresentam várias funções. Algumas delas eu listei aqui e vou falar um pouco para vocês, como dispersão, atração de polinizadores, respiração, reserva e proteção. Como a gente sabe, o gás oxigênio que a gente respira, ele é proveniente das plantas, e a parte da planta que faz esse processo são as folhas. Então elas capturam o gás carbônico e por meio do processo de fotossíntese elas transformam esse gás no gás oxigênio, que é o gás que a gente utiliza na nossa respiração. Aqui eu coloquei dois exemplos de funções que essas folhas apresentam, de funções diferentes. Na primeira imagem está representando a função de proteção. Essa folha aqui é a folha da cebolinha. Vocês podem notar que aqui na parte superior ela tem tipo uma estrutura, e essa estrutura serve justamente para proteger o restante da folha contra insetos, pragas. E essa segunda aqui, a função que essa desempenha é a atração de polinizadores. Como vocês podem ver, é uma flor bem chamativa, bem bonita, e isso ajuda nesse processo. Bom, também existe a composição das folhas. Essas folhas podem ser simples e podem ser compostas. As folhas simples apresentam um limbo não dividido. É basicamente uma única folha, como vocês podem ver aqui. Já as folhas compostas, elas variam de acordo com a disposição do limbo. Na imagem está representando duas folhas que saem do mesmo limbo. Porque muitas vezes a gente pega um galho de flor, de árvore, e pensa que aquilo dali é um galho completo, mas não, é uma folha só. Por isso essa divisão. Aqui temos outras subdivisões, que são várias, mas eu não coloquei todas, coloquei só algumas, que no caso é essa, palmaticeta, quando a unidade parte de um mesmo ponto. Aqui, ó, você tem um pecíolo e dele está originando a folha, o restante da folha inteira. E pinaceta distribuídas ao longo de toda a nervura principal. Existe a nervura e nessa nervura saem várias folhas diferentes. Só que isso aqui é uma folha só. Pronto, então era isso. Muito obrigada. E as meninas vão continuar sobre o conteúdo. Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre morfologia de angiospermas. Nós vamos começar falando um pouco sobre folhas compostas. As folhas compostas possuem variações que dizem respeito ao número e à disposição dos folíolos. Quanto ao número, se há apenas 2 folíolos, a folha composta é denominada bifoliolada. Se esses folíolos estão unidos, pode ser denominada também como geminada. Se forem 3 folíolos, ela pode ser denominada como trifoliolada.
Já em relação à disposição, há diferentes denominações. Se os folíolos saem todos de um mesmo ponto, a folha é denominada como digitada. Ao passo que, se estes saem ao longo de um raque, a folha composta é denominada de pinnada. Se, por sua vez, esses folíolos também é pinnado, a folha é bipinnada. A folha pinnada, ao contrário dos outros tipos anteriores, aqui os folíolos partem de diferentes pontos, de forma semelhante a uma pena. E as folhas pinnadas são subdivididas em imparipinnadas e paripinnadas. As paripinnadas é quando o ápice da folha está separado em 2 folíolos, como essa primeira imagem. E imparipinnada é quando o ápice tem apenas uma única folha. Situações que podem causar dúvidas. Algumas leguminosas e plantas da família Rutaceae, como as pertencentes do gênero Citrus, podem apresentar um tipo bastante curioso de folha composta, que apresenta apenas um folíolo e evidentemente pode ser confundida com uma folha simples. Essas folhas são denominadas unifolioladas. E um bom exemplo é a folha do limão, que está ilustrada. Note que uma folha composta unifoliada pode ser diferenciada de uma folha simples por apresentar uma articulação entre o pecíolo e o limbo do folíolo, que está indicado pela seta vermelha. Outro aspecto que pode ser notado nessa imagem também é a presença das pontuações translúcidas, típicas de alguns grupos de angiospermas, como as famílias Myrtaceae e Rutaceae, que correspondem a áreas onde são produzidos os óleos essenciais que conferem às plantas um aroma intenso quando são esmagadas. Sobre a filotaxia, o arranjo das folhas ao longo do caule varia quanto ao número, no nó, e quanto ao ângulo entre elas, em nós consecutivos. Isso é que é denominado filotaxia. Quando existe apenas uma única folha por nó, diz-se que apresenta inserção alterna, essa da primeira imagem. Na dependência do ângulo formado entre duas folhas de nós consecutivos, a inserção alternada pode ser classificada em dísticas. Se as folhas se inserirem em um mesmo plano ou espiradas, podem se estiverem dispostas em vários planos. Quando existem duas folhas por nó, a filotaxia é chamada de oposta, que por sua vez também pode ser subdividida em dísticas, quando todos os nós apresentam as folhas no mesmo plano, e cruzada ou decusada, quando as folhas estão dispostas em diferentes planos ao longo do nó, como nas imagens a seguir. E quando existirem mais de duas folhas por nó, independente de quantas forem, a filotaxia pode ser considerada verticilada, como está mostrado na imagem circulada pelo círculo vermelho. Bom, gente, morfologicamente falando, eu vou apresentar para vocês uns exemplos de ápices, bases, margens e tricomas das folhas. Começando sobre os ápices, o ápice é a forma de desenho da folha, é a forma apical daquela folha, como ela está, como é seu desenho. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que a gente mais vê no reino vegetal. Como exemplo de ápices mais comuns, a gente tem o exemplo acuminata, que é essa forma. O ápice, ele é bem pontudo. Temos também a forma que é acuminata. Temos a forma emarginada. Temos a forma aguda, que aponta
ela já não é tão bem pontuda como a acuminata. Temos a obicordada, que é quando tem duas formas arredondadas assim. Temos a obtusa, ela sendo mais, seu ápice sendo um pouco mais oval. Temos a cuspidata, quando ela é achatada, porém seu ápice ele é um pouquinho pontudo. Temos a truncada, com a sua forma um pouco retangular. E temos a mucronata, que é muito parecida com a cuspidata, que ela é um pouco achatada mais embaixo e mais pontuda na parte de cima. Esses são os exemplos mais comuns que a gente pode encontrar sobre as formas apicais das folhas. Vou pegar 3 exemplos de bases mais comuns que a gente costuma ver no nosso dia a dia. E entre elas, eu vou falar sobre a acuminada. A base acuminada é aquela base onde a gente tem o início da base, sai do pecíolo. E essa folha tem seu início bem próximo. Essa é uma base acuminada. Essa base a gente costuma ver mais em folhas de mangueira, cajueiro, entre outras. Outra forma de base, a gente tem a obtusa, que é aquela base mais arredondada. Podemos desenhá-la assim. Essa é a base obtusa. Outra base também que a gente pode trazer como exemplo é a base cordada, que é aquela base que tem o pecíolo, um pedaço do pecíolo, e ela tem 2 arredondamentos. Um arredondamento direito e outro esquerdo. Essa base é a cordada. Sobre as margens, eu vou trazer para vocês 6 tipos de exemplos de margem das folhas. Nós temos a margem lisa, um exemplo. Temos a margem ciliada. Temos a margem dentada. Temos a margem crenada, que é aquela margem com vários arredondamentozinhos na margem da folha. Temos a margem lobada, que é aquela margem que possui
lóbulos diferentes. E temos a margem fendida, que é aquela margem com desenhos também diferentes. Bom, por último, agora eu vou falar sobre os tricomas para vocês. Os tricomas são estruturas da epiderme vegetal que apresentam diversas funções, como a diminuição da perda de água, proteção contra herbívoros e também atração de polinizadores. Os tricomas, eles apresentam diversos formatos, tem os formatos arredondados, formatos em forma de agulhas. E alguns tricomas, eles produzem substâncias e essas substâncias, elas podem tanto atrair polinizadores, como elas podem também afastar herbívoros, e também algumas dessas substâncias, elas agem na parte digestiva daquelas plantas carnívoras. Esses tricomas também, eles podem ser unicelulares, quando são formados por apenas uma célula da epiderme do vegetal, e multicelulares, quando são formados por várias células da epiderme do vegetal. E eu vou definir para vocês alguns tipos de tricomas. Temos os tricomas tectores, que são os tricomas não glandulares, ou seja, são incapazes de produzir substâncias, e que está associado principalmente com a questão da perda de água. Ou seja, esse tricoma, ele protege o vegetal contra a perda excessiva de H2O. Temos os tricomas radiculares, também não produzem secreções e também está relacionado com a absorção dos nutrientes. Temos os tricomas glandulares, esses sim, eles são aqueles tricomas que produzem essas substâncias, como óleos, néctar, sucos digestivos e resinas. Essas substâncias que são produzidas pelos tricomas glandulares, elas podem, como eu falei, atrair polinizadores, podem afastar herbívoros e servir como substância digestiva para as plantas que são carnívoras. E temos os tricomas mistos, que são aqueles que não possuem as glândulas, mas que possuem uma região capaz de secretar essas substâncias. E é isso. Bom, pessoal, dando continuidade ao conteúdo de folhas, agora a gente vai falar sobre o indumento, nervação, estípulas e a metamorfose foliar. O indumento, em muitas plantas, elas apresentam na epiderme apêndices formados por tricomas, ou seja, aqueles cabelos que podem ser uni ou multicelulares e podem ter origem não apenas na epiderme, mas também em outros tecidos da folha. A gente chama de indumento o conjunto desses apêndices. E aqui a gente tem alguns exemplos de indumentos: escamoso, papiloso, glabro. Nervação. A nervação são estruturas de espessamento das folhas das plantas vasculares que correspondem ao prolongamento do tecido vascular do pecíolo pelo interior do limbo foliar. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de nervação. As estípulas, elas são estruturas com a forma de escama localizadas no caule de muitas plantas vasculares, junto à bainha das folhas. E aqui tem 3 exemplos: as folhas com ócrea, folha invaginante e folha séssil. Na metamorfose foliar, algumas espécies elas apresentam folhas modificadas que realizam outras funções além da fotossíntese. São exemplos as brácteas, que são folhas vistosas e atrativas e possuem como principal função atrair polinizadores. E muitas vezes elas são confundidas com pétalas. Catáfilos, que são folhas reduzidas encontradas normalmente protegendo a gema, que é um broto, e é uma região formada por células meristemáticas. Os cotilédones,
que são folhas embrionárias responsáveis pelo acúmulo ou transferência de nutrientes que vão ser utilizados pela planta no seu desenvolvimento inicial. Os espinhos, que são estruturas pontiagudas e lignificadas, que surgiram a partir da redução da superfície da folha. A principal função dela é proteger contra a perda excessiva de água e também exerce relativa proteção contra herbivoria. E, por fim, as gavinhas, que são folhas modificadas que lembram pequenas molas, como, por exemplo, nessa figura. Elas podem ser observadas, por exemplo, no chuchuzeiro e no maracujazeiro.